Chora não, coleguinha. A sua dor também é minha dor. Estamos na quarentena, não é isso? Comadre, eu pinto meu cabelo em casa, tá? É que a loja está fechada. Então, já sabe, né? A tinta acabou. Mas o que não acabou é a receita que eu vou te compartilhar com você hoje, comadre. Eu tenho que te confessar que essa receita, ela mexe muito com os meus sentimentos. Ela mexe de uma forma tão especial que ela remete à minha infância. Quando eu era criança, a minha mãe fazia esse bolo para que eu pudesse vender para as vizinhas. E esse bolo, ele tem uma especialidade assim dele, tão grande, que torna-se simples. Para essa receita, você vai precisar de 3 a 4 ovos. Lembra, eu morava na roça e ovos a gente até que tinha com abundância lá em casa. Por isso que a minha mãe fazia bolo com bastante ovos. Por que eu estou usando 4 ovos? Porque antes de eu fazer essa receita, eu lembrei que a minha mãe, quando a gente estava em abundância, ela falava, vamos colocar 4 ovos que vai ficar mais gostoso o bolo. Então, vamos de 4 ovos hoje. Parou a clara da gema? Daí agora é o seguinte, a gente vai bater essa clara até ela ficar em neve. Como no passe de mágica, a nossa clara já ficou em neve. Agora o seguinte, o que nós podemos fazer? A gente pode colocar os próximos ingredientes aqui ou a gente pode separar a clara. Eu gosto dessa parte de separar a clara. E comadre, toda vez quando eu bato essa clara de ovo aqui na batedeira, eu fico lembrando da minha mãe, menina. Ela fazia todo esse serviço na mão. Pode uma coisa dessa, hein? E ficava uma maravilha o bolo dela, sabia? Eu saía pra vender e tudo mais. Ó, mão tá lavada aqui direitinho e tô com pano limpo aqui, limpando a mão, certo? Ó, agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar as gemas, são 4 gemas, tá? Que eu usei 4 ovos. Agora, comadre, é o seguinte. Depois que eu coloquei as 4 gemas, eu vou adicionar açúcar. A açúcar na receita da minha mãe são 2 xícaras cheias de açúcar. A medida que eu estou usando é essa daqui, tá? Só que eu coloquei 1 xícara e um pouquinho, lembra? Aqui na Islândia os doces não são tão doces assim não, tá? Então por isso que nós fazemos sempre a sobremesa um pouco menos adocicada como no Brasil. Mas a receita tradicional da minha mãe são 2 xícaras, tá? Coloquei as gemas de ovos aqui, aí junto com o açúcar e volto a bater. Bato bem mesmo, tá? Eu bato o açúcar e a gema até ficar nesse ponto de suspiro. Olha que interessante que fica. Aí, comadre, como eu morava na roça, a minha mãe, ela fazia a manteiga na hora, tá? E aí, para render a manteiga dela, ela fazia sempre uma manteiga bem derretida assim, tá? E como aqui em casa eu não faço a manteiga, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei 4 colheres de sopa bem cheia de manteiga, coloquei na frigideira, coloquei para derreter e agora eu adiciono junto aqui com açúcar e com a clara de ovo que foi batida, né? Fiz isso, volto a bater novamente, comadre. Então, cada ingrediente que você coloca, você bate aqui, tá? Eu bati mais ou menos 2 minutinhos até a nossa massa ficar nesse ponto aqui, ó. Olha que ponto interessante. Aí agora, quando ela chega nesse ponto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar 3 medidas de trigo, bem cheio. Esse trigo branco normal mesmo, refinado. 2, 3. Eu estou falando medida, mas é porque eu estou usando essa xícara. Aí, no caso, aí na sua casa, se você usar copo, aqueles copos americanos, ou a xícara, você coloca 3 medidas, tá? Coloquei aqui, volto a bater. Lembra, eu tô com trigo, então é legal bater devagar, só para ir misturando bem lento, aí depois a gente aumenta a velocidade. Foram mais ou menos 1 minuto, deixa eu mostrar como ficou. Ficou uma farofa aqui, ó. Tá vendo? Tudo misturadinho, tudo estranhozinho. Aí agora você vai me colocar o seguinte. 1 xícara
e meia de leite. Ah, Joaninha, mas sua mãe usava sempre leite lá na roça? Não, comadre. Quando ela não tinha leite, ela usava água, tá? Mas com o tempo eu aprendi que o leite dá um sabor bem mais especial. Daí agora, ó, começa devagarzinho, vai batendo até misturar tudo isso, certo? Dessa vez eu bati por uns 4 minutos, até que a nossa massa vai chegar nesse ponto aqui, ó. Percebeu que ela tá meio durinha? Ela tá meio durinha porque eu ainda não acrescentei a clara. Eu não vou acrescentar agora não, tá? O que eu vou colocar agora é isso aqui, ó. Essa dica aqui é uma dica minha, não é da minha mãe não, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui não é nada mais, nada menos que casca de laranja bem madura, raslada, tá? Eu coloquei aqui, tem uma casca e meia de uma laranja bem grande. Tá, coloquei aqui, aí a gente volta pra cá, de novo pra bater isso. Vamos bater dessa vez só um minutinho, só pra misturar bem aqui. Bate um minutinho, rapidinho, rapidinho. Daí sim você acrescenta a clara de ovo, tá? O porquê da clara de ovo no final é que essa clara de ovo vai dar uma casquinha especial a seu bolo. Aí o seguinte... E o porquê que eu adiciono a nossa querida casca de laranja? Porque, comadre, só quando você fizer aí, ó, você vai entender a maravilha que isso aqui fica, ó. É uma coisa assim de louco. Aí agora, ó, eu vou só misturar isso daqui, só misturar rapidinho assim, ó. Misturou. Aí nós vamos pro nosso último ingrediente, que é esse aqui, ó. O nosso querido fermento. Esse aqui, ó, é a mesma marca que a minha mãe usava lá na roça, tá? E a colher que ela colocava é uma colher bem cheia de fermento em pó. Comadre, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu apresentei pra você um bolo de chocolate essa semana e eu coloquei o fermento logo no início. Aí teve vários comentários de pessoas falando, o fermento é no final. Comadre, em todos os bolos, que quando você procura deixar o seu bolo fofinho, bonitinho, todo assim gostosinho, você coloca o fermento no final. Na receita do bolo de chocolate cozido, tem que ser no início, simplesmente para isso, para o fermento perder aquela força e não deixar o bolo tão fofinho, já que naquela receita o bolo é cremoso, é um bolo cozido, é diferente desse aqui hoje, que é assado, tá? E agora, ó, é só misturar o nosso fermento. Eu misturo o fermento assim rapidinho, daí olha, eu deixo ele descansando pouquinho tempo, tá? Enquanto ele está descansando, nós vamos untar a nossa forma. Eu gosto dessa forma aqui, aliás, eu comprei essa forma com esse formato aqui, que era a mesma que a minha mãe tinha lá na roça, tá? E nessa época, comadre, quando ela fazia o bolo para eu vender, significava o seguinte, ó, cada dobrinha dessa daqui era uma fatia que a gente vendia. Ai, era uma maravilha, tá? Então, eu estou procurando fazer um bolo bem parecido com o da minha mãe. A diferença dele aqui hoje é o seguinte, a manteiga, que eu uso a manteiga não é da roça, a manteiga nós compramos aqui. A casca de laranja, que ela dá um sabor assim incrivelmente maravilhoso. E na época ela usava 3 ovos ou 4 ovos, depende. O resto é isso aí, essa simplicidade toda, tá? Agora deixa eu untar a nossa forma aqui que eu já te mostro. Forma untada, enfarinhada. Daí nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar nosso bolo, que já descansou alguns minutinhos aqui na forma. Adoro esse cheirinho que a laranja dá, comadre. Ó, é no bolo cru, é no bolo assado, é no bolo todo momento. Você tem esse cheirinho assim incrível. Agora é o seguinte, é só levar no seu forno. Ó, a grande dica que eu tô, nunca asse nada no forno alto. Deixe no forno de médio para baixo, quietinho lá. E aí o tempo, comadre, é de acordo com o seu forno aí. Aqui em casa, 30, 40 minutos no máximo, tá assadíssimo. Deixa eu levar. Agora uma coisa que eu amava fazer isso aqui, ó. Comadre. Ai. É uma coisa que não tem
tamanho. Sabe? É uma coisa que aproxima a gente da mãe da gente. Aham. E como? E como aproxima? Me fala aí, você tem alguma receita que aproxima você da sua mãe? O que a sua mãe fazia pra você quando era criança que marcou? Hein, me conta. Não importa se é chique não, sua boba. O que importa é que tenha marcado você pra sempre. Olha só, comadre, olha isso daqui, olha isso. O forno ficou exatamente 35 minutinhos. E ó, lembra que eu te falei daquela casquinha? Olha só que maravilha, olha só como ficou bem cascudo. Aí é o seguinte, ó, é você enfiar o palito sequinho, porque está assado, né? Então, quando eu preparo a minha mesa, desligo o meu fogo. Vem cá pra ver como ele ficou, uma maravilha. Comadre, o mais interessante de tudo é essa casquinha que ele Não fica aguento mais, aqui. Tônia. Oli, deixa eu gravar Vamos esse comigo. vídeo, meu. Sempre você faz isso com o vídeo. Ai, Oli. Então fala, como que ficou esse negócio aqui? Tá... Laranja... Não, Estou tão distante. você só quer atrapalhar. Então vai, como, deixa eu falar. Comadre, é o seguinte, o bolo é uma maravilha, é o campeão daqui de casa. Oli, você gosta desse bolo? Pelo menos vende, então, Muito. do vídeo de hoje, hein? Esse bolo é o melhor, não é? Muito, muito. Simples, fácil de fazer, fica pronto rapidinho e a família toda gosta. E pode comer, ó, com geleia, com mel no outro dia, é maravilhoso, né? Até com manteiguinha. Vai, Olá, você joga, já estragou o vídeo todo, é isso, comadre. Tem vídeo aqui quantas vezes por semana, Oli? Todo dia, também não vai dar atenção. Comadre, tem vídeo todos os dias aqui. Vamos Tchau. comigo, vamos comigo. Tchau, clique em gostei. Clica em gostei, comenta, participa. Tchau. Tem bolo todos os dias. No.